Bora lá para mais um fechamento de mercado aí, dia 22 de outubro, né? Dia maravilhoso, tanto no mini índice como no mini dólar. Hoje, mini dólar aí 45 pontos no somatório na sala educacional, mini índice 2.000 pontos. Então, vamos entender aqui o racional que nos gerou as oportunidades de hoje. Primeiro de tudo, gráfico diário, começando pelo dolinha. A gente tem um mercado que no dia de ontem rejeitou estrutura ali de 61,8 macro, né? Então a gente tem a rejeição, o mercado fechou com a característica ali de um PFR, ou seja, preço de fechamento de reversão. Olhando pela ótica aqui dos 60 minutos, se a gente mensurar médias móveis, a gente tem o preço muito bem ancorado nas médias no dia de ontem. Mas como o mercado quebra a característica daquela estrutura, de que forma? Tendência de alta válida, topos e fundos ascendentes. Então eu tenho uma região aqui, ó, de um pivô ativado. E o dia de ontem ele me fecha abaixo, ou seja, caracteriza uma quebra de estrutura, a possibilidade de um início de um movimento de reversão. E aí a gente tem que mapear esse cenário. Olhando pelo gráfico diário, médias totalmente afastado. Por mais que eu tenha uma barra de ignição que está calçada na média de 9, média de 20 está por baixo da média de 50. Isso aqui é um cenário indefinido, não é um movimento saudável para a continuidade. Então, o mercado tem que montar uma estrutura para que essa média ela venha a calçar o preço e a média de 50 fazer a inversão, para que aí sim podemos ter um movimento limpo na ponta compradora. Então, indo lá para o micro, vamos entender as nossas regiões, né? Aqui, mandei o cenário todo mapeado lá no grupo do pessoal da sala educacional, para que não fique perdido nas regiões. Primeira coisa que temos que observar, movimento direcional anterior, né? Vou colocar aqui de vermelho, movimento direcional anterior. Então temos mínima e máxima, ferramenta de Fibonacci. Mensuramos a máxima para a mínima, encontramos o melhor ponto de compra, ou seja, a zona de ouro de Fibonacci, contexto aí de análise técnica. Então, aqui é um ponto de retomada comprador. Então, enquanto o mercado não quebrar a estrutura do macro em pontos de pressão, zonas de retomada, teremos oportunidades de compra. E hoje aí simplesmente nos gerou três oportunidades lindas. Na abertura, a compra, novamente no reteste da região e depois falha de fundo também dentro da região onde pagou mais de 20 pontos aí, praticamente na parte da tarde ali, depois de 2 horas da tarde, né? Então, o contexto da abertura, mercado abre em cima da região e eu estava aguardando uma falha. Porém, a falha vem na própria barra dos 2 minutos, porque esse tipo de barra aqui é gatilho técnico para compra em região no meu operacional. Então, eu tenho a ativação da mínima e ele me deixa gatilho, que é uma oportunidade de estrutura de reversão. E aí, a gente executou essa primeira comprinha, stop atrás da própria barra, ficou de 4,5 pontos, mercado pagou mais de 27 pontos aí na operação. Saída fiz com 25 pontos dentro da região aqui. Se a gente observar, essa região é a região de reteste do início da quebra, né? O mercado volta a trabalhar nela. Então, a gente tinha ela como uma zona de pressão vendedora. Mas aí temos que entender o cenário do intraday, o movimento anterior. Então, eu tinha pontos de liquidez mais acima, que seria o quê? Ciclo de lateralidade no dia de ontem, onde o mercado formou uma zona. Então, é comum do mercado ir buscar liquidez nessas máximas anteriores antes de fazer o movimento vigente a favor da quebra de estrutura lá do dia anterior. E aí ele chega dentro da região, tem outros critérios que a gente olha para poder confirmar ainda mais essa falha, mas ele deixa gatilho técnico aqui nessa barrinha. Essa venda aqui em cima seria muito agressiva, porque não tínhamos todas as confirmações necessárias, mas esse gatilho aqui, com quebra de estrutura, reteste do topo anterior ali pelos 2 minutos, stop ficou baratinho e um trade que pagou mais de 30 pontos reto, 5 pontos de stop, pagou 32 pontos. E aí executamos a compra novamente. Essa venda que eu alertei
teve gente que pegou, teve gente que ficou de fora porque estava na condução técnica desse movimento de alta, e aí quando o preço volta na região, dentro de uma característica de um fluxo muito forte em região de defesa compradora, é só aguardar o gatilho técnico. E aí deixou duas oportunidades de compra. A nossa compra foi na mínima desse candle no corpo, adição de posição na máxima aqui e levamos o trade aí mais de 20 pontos na ponta compradora até dentro da região anterior. E só porque era região, não se mensurar o movimento direcional 7640 com 61,8 de FIBO. Então, região de pressão aí, aonde trava o preço. E aí o dólar simplesmente entrou dentro de um ciclo lateral, né? Baseado assim nas regiões. Então, daria oportunidade para trabalhar as extremidades. Gerou venda, saída lá embaixo, gerou venda novamente, saída e gerou uma compra excelente aqui na tentativa de continuidade, onde gerou a falha, e aí essa comprinha aqui pagou simplesmente 30 pontos aí para cima. As oportunidades do dólar foram essas. Como eu falei para vocês, estou visando muito aqui as regiões, existem outros conceitos, mas eles são critérios somente dentro da mentoria, mas o principal do preço é entender o comportamento dentro das regiões e os fechamentos de mercado vão ajudar bastante. Mini índice, cenário lindo de ativação de continuidade na abertura do dia, final do dia aí, fechando já uma barra de retomada em região importantíssima, cravada aqui, ó, onde a gente fez a realização da nossa venda. Então, para entender esse cenário, pelo gráfico diário, a gente tem um mercado que está vindo de dias anteriores aí, calçado nas médias. Somente por isso? Não. Eu tive uma falha de fundo no diário, no fundo de um canal, aonde o mercado ativa um pivô de alta e falha. Então, se ele faz o movimento como se fosse uma falha de estrutura, a gente tem de buscar região de interesse anterior. E que região era essa? Simplesmente aqui, ó, fundo de um pivô ativado de todo o início da pernada de alta. Então, deixei esse cenário mapeado. Pelo 15 minutos, a gente pode olhar aqui, ó, ficou muito bonito para entender o movimento de ontem. Tenho região compradora no ponto em verde? Tenho, mas temos que entender o comportamento, como eu sempre falo, não adianta ter região e não entender, porque a região ela é ponto tanto de venda como de compra. Tudo depende de como o preço vai se comportar. Então, a primeira vez que o mercado chega, ele expande muito forte, entrou defesa compradora. Segundo teste, a defesa já não foi tão ampla. Terceiro, também não. Então, eu identifico o quê? Uma falha de estrutura de alta. Se a gente observar aqui, ó, eu tive um movimento comprador com pivô ativado, aonde ele falha a continuidade e o mercado volta a trabalhar abaixo. Conceito básico. O que era para ser um suporte aqui para pivotar e continuar, virou uma resistência, ou seja, quebrou o ciclo atual de uma possível reversão. Então, eu identifico o quê? Que o mercado monta estrutura de topos mais baixos, trazendo a característica de um triângulo descendente, ou seja, estrutura de continuidade. E aí falei para a galera hoje, se o mercado abrir rompendo a região, eu vou vender na abertura. E ele simplesmente fez o que eu queria, abriu exatamente ativando o rompimento da estrutura de continuidade, cenário macroeconômico favorável para uma venda na abertura do índice, e a gente pegou o trade aqui na abertura, carregou 600 pontos até a região aqui, ó, proximidade dos 50% do canal macro, importantíssimo mapear. E aí não fizemos mais nada, aguardamos, deu um tradezinho aqui, ó, de continuidade na VWAP, alertei a galera lá, teve gente que quis pegar, pegou aí uma gordurinha de 230 pontos. E falei, se chegar na nossa região e falhar, vou comprar o mercado. Óbvio, com a mão mais leve, porque a gente já estava com o dia feito. E aí, quando ele me deixa o gatilho dentro do operacional, executo o stop na mina, o mercado pagou 700 pontos aí, reto, stop era de 80 pontos, pagou 700 pontos até na máxima da nossa região ali, onde a gente fez a saída. E como eu sempre falo, entenda as estruturas e observe o que o preço vai fazer. Rompimento de região, volta para fazer o reteste. O que é que eu tenho que aguardar aqui?
o mercado falhar. Se ele falhar, a gente executa. Então, ele ativa uma estrutura de alta pelos 2 minutos, um pivô com uma barra gatilho de venda dentro do meu operacional. Essa barra de compra aqui, venda na máxima, stop ali, venda no fechamento, no caso, stop na máxima do pavio, 120 pontos de stop. O mercado pagou mais de 1.000 pontos, mas a saída foi exatamente na mínima do dia aí, dentro da região, mais 850 pontos aí para o bolso. E aí encerramos o dia maravilhoso. Porém, se vocês observarem, ainda deixou excelentes oportunidades dentro das duas regiões, tanto de reteste aqui na mínima como na máxima. Vamos entender o comportamento do preço aqui, ó. Colocar nos 5 minutos. Primeiro ponto, o mercado deixa ativação e rejeita. Podemos trabalhar uma linha de retorno dentro dessas mínimas e estender. Então, se o mercado chegar lá de fato, por eu ter uma região e falhar, é oportunidade de compra, conceitos básicos aí. Além disso, se a gente observar, o mercado monta uma estrutura de reversão. Óbvio que depois que o movimento passou, né? Depois dessa região, beleza. Mas se tratando dessa oportunidade, o que a gente tem que observar? O mercado chegou com um fluxo muito forte da máxima para a mínima. Então, essa região não me permite pegar continuidade, porque o mercado não está saudável. Aí a gente tem que aguardar o quê? Oportunidade de falha. Mercado monta na linha de retorno uma estrutura de uma cunha, ou pode ser até considerado uma deriva, pelos 2 minutos. Eu aguardo somente o gatilho técnico. Ele deixou uma primeira oportunidade aqui com gatilho, porém não foi ativada. A ativação é na superação da máxima. Beleza, não fazemos nada. Deixou novamente outro gatilho, que foi o doji, não foi ativado. Quando ele deixa a barra de ignição novamente, ativando um novo pivô de baixa na cara da linha de retorno, aqui me permite fazer a compra no corpo da superação. Stopzinho na mínima, mercado ainda monta uma estrutura ali com vários gatilhos, 140 pontos, o mercado pagou 500 pontos reto, né? E ainda deixou oportunidade de adição na barra ignorada aqui, ó. Então, trade excelente, excelente. E aí, se a gente observar pelos 2 minutos, ele retorna lá novamente, falha de fundo novamente, deixou barra ignorada com pivô aqui, oportunidade compradora que pagou mais 500 pontos de novo. E se a gente olhar, monta estrutura de reversão e a famosa neckline, né? Se a gente olhar aqui, ó, mercado ainda deixou oportunidade no pós-rompimento, monta estrutura gráfica de reversão, famoso ombro, cabeça, ombro invertido, rompe a região, troca a polaridade na neckline, volta para retestar, pagou aí até o final do dia. Excelente oportunidade aqui, ó. Gatilho excelente, 900 pontos. Hoje o índice, literalmente dentro das regiões, distribuiu movimentos excelentes. E aqui gerou oportunidade de falha, ó, pivôzinho ativado pelos dois, que falhou, volta para retestar na microestrutura, gatilho, leva até onde? Região de novo, mais 500 pontos. Então, hoje aí foi um dia excepcional dentro das estruturas, dentro das regiões que a gente deixa mapeado. E aí, passando só para lembrar também, a partir do dia 25 de outubro, as inscrições para a sala educacional, para quem não é aluno, vai estar disponível. E a partir do próximo mês aí, vou abrir a sala de forma gratuita, uma vez por semana, para a galera poder adquirir mais conhecimento também.